Olá, 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 olá! Alô? Estamos aqui para mais um estudo do Libernu Psiconauta. Na verdade, o último! Oh, que tristeza! Sim. Eu vou sentir Tristeza e falta. alegria, né? Quanto tempo a gente não tá fazendo isso? É verdade, mas eu vou sentir falta do Libernu. Não, mas você não precisa parar de ler. É, sempre uso como consulta, né? Então, não irei É. parar. Os vídeos, quando você sentir saudade, os vídeos vão estar sempre lá, disponíveis online, no canal do YouTube, no site, lá do grupo de estudo, sempre disponíveis. Não precisa Isso sentir aí. saudade, não. Tá bom, então. E daí, a gente tá ao vivo mesmo já? Já temos alguns telespectadores. Ah, sim. Bom, antes da gente começar, eu queria dar uns recadinhos. Será que pode aqui rapidinho? Pode, tá liberado o recado. Ah, então, então tá bom. A primeira coisa que eu queria avisar para vocês é que. Peraí, é sexta ou sábado? Agora eu me confundi. O quê? Sábado agora vai ter a festa, né, o baile de máscaras do Fantasy. Vinícius, você decidiu se vai, se não vai? Como é que vai ser? Tudo indo bem, eu vou. Então tá bom, vai dar tudo certo sim. Eu tô Tô convidando querendo ir. vocês aí. Para quem ainda não sabe, né, o baile de máscaras tradicional dos vampiros. Eu estarei lá para vocês assinando alguns livros e tudo mais. E a segunda questão que eu queria falar sobre é isso aqui, essa camiseta linda aqui, fazendo propaganda. Não sou só Babylon, tá? Vamos fazer propaganda aqui. Ao contrário do que dizem algumas pessoas, não estamos ganhando nada pela camiseta, tá? Apenas estamos ganhando o estilo, porque eu achei bem, bem legal a estampa mesmo, independente do que ela fala. Mas o mais importante é o conteúdo, né? Então vocês viram aí a gente postar bastante a respeito de Telemann esses dias na Penumbra, a respeito também da Babylon, né? Desse conteúdo aí, justamente por conta das tretas que estão surgindo e que não param. A única coisa que eu tenho que falar a respeito disso para vocês é o seguinte: nunca deem atenção para as pessoas que usem argumentos de termos de como você aparece, de como você. Enfim, da sua aparência física, do seu gênero, da sua opção sexual, que não é opção, é orientação. Nunca deu atenção para esse tipo de gente. Então é só meus pequenos minutos para falar a esse respeito. É isso. É, independente de nesse meio ou não, nunca dê atenção pra esse tipo de gente, ponto. Isso Pronto. é básico de lógica. É isso aí. Bom, então vamos Vamos lá começar então? com o assunto de hoje, né? Porque estamos aqui para estudar. A gente vai começar com as armas mágicas, não é isso? É É isso. isso. Essa é a parte que eu esqueci e não estudei ela. Vou falar de cabeça. Ah, tudo bem. Bom, então na página Então, puxa aí que 207, você tá mais preparado. tudo bem. Ó, na página 207 a gente vai começar então com armas mágicas. E qual é a parte mais interessante, a meu ver, disso aqui? É justamente o fato de que as armas que a gente tem, que a gente fabrica ou compra nas lojas, elas são meramente representações físicas, porque todas as armas que a gente vai falar aqui existem a priori no universo astral, segundo o Peter Carroll. Tá? Então, as armas físicas Uhum. que a gente fabrica, elas nos ajudam a canalizar essas energias, elas funcionam como âncora. Então ele fala isso o tempo todo, ele lembra disso o tempo todo, e é justamente o que eu achei mais interessante nessa parte aqui, porque até então eu nunca tinha visto uma outra pessoa deixar isso de forma clara. Então, elas existem no plano etéreo ou astral, seja lá como você for,
E daí ele vai falando quais são cada uma delas e para que elas servem. Então, por exemplo, Sabe o que eu achei interessante dessa parte, Lua? Diga. Que aqui o Peter Carroll, ele acaba se entregando, né? Que ele fala lá atrás, lá no comecinho, lá naquele diagrama, acho que da página 10, Uh, da onde vem a magia do caos, né? E tem uma setinha direta vindo de Aleister Crowley ali em cima. Esse é um dos pontos aqui que eu acho que ele tem a maior influência nesse livro, pelo menos, de Crowley. Que essa parte sobre as armas mágicas, ele fez um resumão daquele para estudar para o vestibular, sabe? Da parte sobre armas mágicas que o Crowley fala no livro 4. No livro 4 tem um capítulo devotado a cada uma das armas mágicas, cada uma das ferramentas cerimoniais, né? E o que o Carroll faz aqui é pegar cada textão desse aí de 6, 7 páginas e transformar em um parágrafo. Sim. Ele tem poucas ideias originais aqui nesse pedaço. É uma coisa muito. E é bom É um resumão mesmo. É bom você falar isso porque a gente sempre tenta fazer um link com todos os livros, né? E nos meus últimos textos eu tenho citado muito o Kenneth Grant. E tá tendo muito essa coisa assim, Telema versus Caos, Telema versus Caos. Eu fico, gente, não é assim. Um tá ali juntinho com o outro, né? Acho que o Kenneth, ele deixa isso muito claro quando ele cita o tempo todo o Spare e Lovecraft. Então não tem... O Kenneth é o vovô do caos, né? Então... Ele não sabia disso na época, mas... Tava ali junto. Tudo muito junto e misturado. Então não tem por que ficar, na verdade, criando essa divisão, quando na verdade a gente tem muito o que aprender um com o outro, né? Então, se você é de fato alguém que se interessa por Telemann ou pelo caos e não alguém que, enfim. Vamos lá. O Pablo tá fazendo uma pergunta aqui, vou responder rapidinho antes da gente seguir. Ele perguntou se o Carol resume bem a parada das armas ou se é legal ler o Crowley. Então, Pablo, o que você vai perder se você não ler o Crowley é mais a parte do simbolismo da arma. Mas toda a parte prática tá aqui no Carol. Sim, agora, a leitura nunca é demais, né? Sim. É que é textão mesmo, não tem isso publicado em português. Então é um esforcinho para a pessoa fazer. Mas, de qualquer forma, é válido. Entendi. Bom, então. E tem os textos nossos também, né Lua? No blog da Penumbra sobre armas mágicas. Tem um sobre cada lá, são os textos resumidinhos interessantes ali. Que eu, inclusive, cheguei a compartilhar lá no grupo. E tem também o episódio do Magicando, que eu gostei muito. Isso que eu ia falar. Muito bem lembrado. Que eu gostei pra caramba. Bom, então vamos começar com a espada e o pentáculo. Que para ele são armas de análise e síntese, respectivamente. Então, a espada é uma arma de análise e o pentáculo uma arma de síntese. Bom. O que ele quer dizer com isso? É que a análise é a capacidade de você pegar um problema e fragmentar ele em 1 milhão de pedacinhos. Quando você tem 1 milhão de pedacinhos de problema, você consegue atacar cada um deles individualmente. Então, essa é a função de, entre aspas, ataque da espada. Sim, quando você pensa em você cortar com a espada algo, você atacar com a espada, é exatamente isso que você faz, né? Acaba despedaçando o sujeito. Já o pentáculo, ele, por exemplo, você pode, como magista, você pode criar centenas de tentáculos no decorrer das suas feitiçarias. Tá? Porém, o ideal seria você ter um pentáculo para que você tenha, olha só o que ele diz, ó. Há uma virtude em ter uma arma dessa classe para o uso em geral, para você aumentar o poder desse pentáculo. Então, é isso que ele fala. E daí, ele pode ser usado como uma espécie de altar, em que essa arma principal, esse pentáculo principal, ele consagra todos os outros. Na hora de você criar um outro pentáculo, você coloca em cima do grandão lá, do principal. Exatamente. Então,
e a conjuração, nesse caso, seria realizada com a baqueta. Então, Uhum. a baqueta já ia falar Crowley agora, pro Carol e pro Crowley também, ela é a arma de vontade. Então, ela significa vontade. Através da baqueta que o magista vai demonstrar sua vontade. A baqueta também é chamada de vara, bastão, varinha, né? Tem 1 milhão de nomes aí pra ela. Sim. E daí ele sempre está repetindo aqui que tanto a espada quanto o pentáculo são armas, na verdade, etéreas. Isso é muito importante, ele está frisando isso, porque você pode ter um treinamento no universo onírico forte para usar tudo isso aqui, para conjurar essas armas. E uma vez que você treine bastante no universo onírico, você pode fazer isso também no universo físico. Tá? E a mensagem principal aqui que ele tenta passar, não sei se literalmente, mas acho que fica bem claro de qualquer forma, é que o trabalho de cada uma dessas armas, na verdade, é desenvolver essa competência no operador das armas. Sim, sim, A capacidade de análise, capacidade de síntese, capacidade de exercer vontade. Não tem a ver com a habilidade física de usar um pedaço de pau, por exemplo. sim, verdade. Então, como disse, a taça também vai ser usada para transmitir o poder da força vital, que dentro da magia do caos é o Kia. Só que a baqueta, ela é a arma da vontade, como a gente falou, e a taça, ela é a arma da percepção. Isso tem muito a ver também com a Babylon. Aí tem muito a ver também com Aleister Crowley e o Deus Oculto. Por quê? Essa questão do feminino da taça está sempre ligado, de alguma forma, ao oráculo, né? Ao perceber tudo que está no ambiente ao redor. Então ele fala assim, por É exemplo, porque a que a taça está ligada taça... na faculdade da intuição do magista, né? Exatamente. Então a Na verdade, a taça... taça é qualquer objeto que facilite que o magista exerça a sua intuição e consiga ter presciência sobre diversos assuntos. Pois é. Então ela pode ser, por exemplo, um espelho, uma pedra de visão, um tarô, uma mandala, um estado de som, né? Então, ela não é só aquilo, a taça ali, como a gente imagina. Assim como Então, todas as outras armas, né? Elas não precisam ser fisicamente aquilo que o nome delas faz elas parecerem ser. exatamente. Por exemplo, a própria Babylon pode ser a taça. Porque Uhum. parece praticamente que o Crowley tirou aqui as palavras do Kenneth Grant. Quando ele diz que a taça adquire uma qualidade auto-hipnótica, que ela que ela vira uma porta, né, em que você pode acessar outros reinos, ele está falando também da capacidade da Babylon. Então, se você ainda não leu o último texto que eu coloquei no site, magia sexual em sonhos, é exatamente isso aqui. Isso aqui, essa frase resume tudo que eu falei lá. Uhum. Bom, aí aqui ele se repete de novo falando sobre a baqueta, tem muita coisa repetida. E daí ele fala um pouco sobre a lâmpada. A lâmpada, no caso, ela tem a ver com a analogia da luz. Né? Então, ela vai ser uma arma para você canalizar esse aspecto de luz, de trazer luz para a escuridão, etc. Então, bom, o que eu falei assim? Ela é a busca do magista pela iluminação, né? Sim. E essa Então, iluminação pode vir em qualquer forma. ela é qualquer coisa que te ajude a entrar em estado de gnose. Uhum. É basicamente isso. E ele E, ressalta aqui que a lâmpada normalmente é a que menos parece com o nome dela, né? sim. Sim, é Dificilmente a verdade. lâmpada é uma lâmpada mesmo. Exato.
Bom, então, e o último parágrafo é exatamente ele falando que todos esses rituais, o bom magista, ele sabe usar, fazer tudo isso no astral. Bom, acho que é isso. Uhum. Vamos para o próximo tema, então. Paradigmas mágicos. Uhum. Beleza. Paradigmas mágicos eu acho que é muito parecido com a parte das perspectivas mágicas que a gente já viu na página 169. Também acho. Na verdade, ele está apresentando uma série de formas de você ver o funcionamento do universo e tudo isso pode ajudar você na sua magia. São formas de entender como funcionam as coisas. Sim, concordo. E eu acho tudo muito interessante porque ele vai fazer também um paralelo com a física, que é a área dele, né? Então vamos lá. Uhum. São um, dois, Sabe três. o que eu acho particularmente legal, apesar dele não falar isso aqui? Diga. É que todos esses paradigmas mágicos são ferramentas para você se convencer de que o Galvão Bueno está falando merda. Pra Para quem quem não não sabe que a gente está lembra, falando do Galvão Bueno, tem um vídeo lá sobre o Galvão Bueno. Olha lá no grupo de estudo ou no canal do Facebook. sim, ele é o nosso sensor psíquico, né? Uhum. Bom, então vamos lá. São 6 paradigmas aqui do caos. Nossa, meu computador tá lento. O Ele primeiro, ressalta aqui que tem uma coisa que todos eles têm em distância, têm em comum, que é a capacidade de que coisas exerçam efeitos à distância. sim. E Isso é uma também a coisa que todo questão, paradigma não tem magia. e também a questão da sincronicidade, né? Que é E da lei hermética, né? você ali tá providenciando sempre as coincidências. As coincidências que acontecem na sua vida não são apenas mera probabilidade, elas são você como magista tem ali o seu papel. Bom, Uhum. então nós temos o paradigma caô etéreo. Uhum. Bom, basicamente é de que o nosso universo ou nossa realidade é aleatória e caótica, né? Ele Então, fala que o nosso universo, na verdade, é a parte mais ordenada do caos primordial. Que no meio de uma imensidão, assim, de uma infinidade de caos, existe um pedacinho organizado ou semi-organizado que é o nosso universo conhecido. E que, portanto, o caos, como o princípio gerador de tudo isso, é totalmente impossível de ser concebido. Ele está sim, fora. exatamente. Mas daí não interessa, ele também diz, se você faz. Se você se sente melhor de chamar o caos de tal, de Deus, se você se sente melhor achando que ele é bom, etc, etc, isso é apenas parte da sua humanidade, ele diz. Acho muito Mas, legal acho que uma coisa que os filósofos devem pirar, né? Que ele fala que você pode considerar que o caos é puramente caótico, ou você pode imaginar que ele é uma coisa antropomorfizada, que ele tem uma moralidade pendendo para o humano, que ele pode ser bom, pode ser mal, enfim, mas ele tem emoções, tem sentimentos, tem moral. Mas na verdade, se Deus é único, por mais que ele tenha moral, ele ainda assim é caótico, porque ele não tem referencial, não tem um outro Deus para você falar, ó, esse aqui é assim, esse aqui ali é assado. exatamente. Se ele Então, é o para que onde ele é, você isso é fugir, caótico por si só. para onde você fugir vai ser isso, não tem muito. É uma questão filosófica mesmo, né? A gente está falando muito de caos, mas esse paradigma caos etéreo também considera a existência do éter. O éter é aquele conceito lá, século XIX, que o pessoal lá do Eliphas Levi e companhia sempre falava, mas aqui dentro desse paradigma, ele é a matéria semiformada que ainda é malhável o suficiente para ser alterado pelo magista. Então, dentro desse paradigma caos etérico, caos etéreo, é o éter que pode ser manipulado para fazer a mágica acontecer. Sim, exatamente. Bom, ele diz o tempo todo que ele acha que a consciência espiritual dele é caótica e aleatória.
Então, se seu Ki é caótico e aleatório, logo você está aí representando o caos. Bom, o próximo é manipulação da probabilidade. Eu gosto muito desse. Por quê? Porque ele é o que parece menos maluco pra mim. Ele é acho que talvez seja o mais pé no chão de todos esses aí. Na verdade, ele diz que a indeterminação, o não determinismo, é uma verdade científica, certo? Sim. A gente vive num universo em que nada está definido por enquanto. Existe uma parcela de, entre aspas, caos que rege tudo que vai acontecer. Se não no nível macrocósmico, no nível microcósmico, molecular, molecular não, atômico, né, subatômico. Isso está presente lá no princípio de incerteza de Heisenberg, está presente em um monte de princípios de É, indeterminação quântica. que ele cita E, aqui. segundo o nosso amigo Carroll, é dentro desse pequeno universo de indeterminações que o magista tem condições de operar e de fazer sua mágica funcionar. Existe uma série de coisas no universo que ainda não foi decidida. É aí que você pode agir. Se tem uma pedra caindo do alto de um prédio, é muito difícil você fazer ela parar. Mas se tem um evento que ainda está embrionário, que pode ser alterado, talvez nesse aí você consiga alterar. Principalmente se os níveis de energia envolvidos forem pequenos. É Perfeito. difícil você instilar um pensamento na cabeça sei lá, do Trump para ele sair correndo pelado pela rua, mas é mais razoável você colocar uma dúvida na cabeça de uma pessoa que está tomando uma decisão. Falando nisso, eu sei que a gente não vai falar da parte das anedotas, porque não tem o que estudar lá, mas só porque você Uhum. falou da questão de botar algo na cabeça de alguém, isso me lembrou do Carol contando quando ele praticamente enfeitiçou, né, um monge. Ele fez, Sim, ali com a força do pensamento dele, ele fez o monge parar, o monge virar, o monge fazer sei lá o quê, enfim, ele realmente colocou sua ficou brincando de vontade. drone com um monte, né? Brincando de drone é ótimo. Porque, e ele disse, é uma coisa que eu achei muito interessante, que eu nunca tinha pensado nisso. Cara, esse cara fica o dia inteiro meditando. Então, ele é mais facilmente manipulado. E a gente Ele tem. tá super receptivo, né? E ele vive num mundo que, entre aspas, não tem maldade, né? Exatamente. Então a gente tende a achar que é o contrário, né? Que o cara tá totalmente. Que ele nunca vai ser manipulado. Mas não, o cara foi manipulado ali pela força do pensamento do Carol. E, mano, eu já vi isso acontecer pessoalmente, não foi comigo, foi outra pessoa fazendo isso, e é muito bizarro. Enfim. Ó, o É, Marcelo levantou uma frase aqui. Cante a longo prazo e preveja a curto prazo. Alguém de vocês que eu não lembro. Eu acho que foi eu que disse isso, Marcelo, mas a frase não é minha. Mas tem tudo é, a ver com esse princípio aqui da indeterminação e da manipulação de probabilidade. eu gostei também. Vamos pro próximo, então? Vamos. Próximo é a teoria do campo mórfico, porque eu gostei muito porque ele faz uma comparação ali com a evolução. Para ele, tanto a evolução física quanto espiritual, elas caminham paralelamente, de modo que quando você cria uma espécie de campo mórfico, né? Deixa eu explicar esse campo mórfico aqui com as palavras do próprio Carroll. Diga. Ele faz um resumo aqui. Ele diz que sempre que um novo evento ocorre no universo, ele predispõe todos os eventos similares subsequentes a ocorrerem da mesma forma, por ação de um campo mórfico. Então, esse campo mórfico é sei lá, uma onda de probabilidade que vai fazer com que certos eventos aconteçam de uma forma parecida com algum que já aconteceu. Ou então, pensam, construídos por pensamentos humanos. Isso Então, vai esse muito. pensamento seria um fato gerador para um campo mórfico. Isso vai muito. Tem muito a ver com que nós dois gostamos dele, com que o homão da porra fala em seus vídeos, né? Sim, tem a ver, sim. O, então, ele Dudu? diz aqui. Não, o Rodrigo, que tirou foto com ele recentemente. Ah, tá, não.
Beleza. Beleza? Vamos para a próxima. Então tá. Atavismos, entidades, deuses e demônios representariam os campos mórficos deixados por animais e pensamentos humanos. E esse campo mórfico ele é muito importante porque ele explica por que uma visualização é tão eficiente. Por quê? Uhum. Porque você está, quando você visualiza algo, você está fortemente criando um campo mórfico. E o que é o mórfio? Vem da palavra fazer algo, né? Moldar algo. Isso é mórfio. Até o Isso Deus. também explica o efeito contrário, né, Lua? Que quando um efeito acontece, uma pessoa pode saber dele de forma clarividente, através de algum oráculo ou de intuição mesmo. Exatamente. Então, isso ele vai explicando aqui de forma científica muita coisa que acontece na magia. Eu achei muito interessante. E daí ele fala que todas as formas orgânicas e psíquicas elas vão evoluindo de forma sincrônica Uhum. e que elas são retroalimentadas. Adorei essa frase. Adorei essa frase. Então, tudo que existe, de certa forma, tem uma essência mágica. Então, tá tudo conectado. Se tudo tem uma consciência, uma essência mágica, tá tudo conectado. E essa egrégora é o que muitas pessoas vão chamar de Grande Mãe, Bafomé, Pan, Diabo, Anima Mundi. Então, todos esses nomes são apenas nomes para essa grande egrégora, tá? Que é Uhum. criada pelo campo mórfico. Eu achei isso genial. Vou ser bem honesta com você. Parece que cada um desses paradigmas ele se opõe, mas para mim tá tudo interligado. Eu acredito em todos que ele falou. Eu não acho que um precise eliminar o outro, não. Então, eu acho que esse tem a ver com o que você acabou de falar e etc. Mas a ideia aqui é que cada um possa pegar o que for mais interessante, né? Sim, pois é, mas Desconsiderar o restante. eu acabo achando todos simultaneamente interessantes. Bom, o próximo é o universo criado pelo observador, que tem a ver com o Speer, né? Esse é mais um para deixar maluco o filósofo, né? Sim, Ele começa com a filosofada aqui, posso falar? pode, claro. Ele fala, em outras palavras, ele fala o seguinte: tudo que a gente percebe é real. Tudo que a gente não percebe não existe, pelo menos pra gente. Tudo que a gente deseja e que não existe, ou que a gente não se manifesta na nossa frente, não é vontade, é desejo fracassado. Portanto, vontade e percepção são a mesma coisa. Nossa, aí é quando você chega naquele nível de magia em que você realmente é incrível, né? Que você realmente está totalmente conectado com a sua vontade. Difícil. Então, de acordo com esse princípio, tudo que você precisa para manipular a realidade é uma vontade muito focada. Exatamente. E como você disse lá, esse é um paradigma que o Sper trabalhava. Sim. E por isso tudo é possível, mas algumas coisas são difíceis pra cacete, porque você moldar a sua vontade para contrariar tudo aquilo que os seus sentidos te dizem não é uma tarefa fácil. Não é fácil também, a parte difícil também é entender o que você quer, né? Qual é a sua vontade. Uhum, É preciso exato. muito autoconhecimento para você chegar lá. E é esse o trabalho E do há quem diga que magista. você não molda a sua vontade, né? Você só aceita e descobre. O que você acha em relação a isso? Né, eu acho que isso é um discurso derrotista. Também acho. Mas tem muita gente que acredita. Não... Quem sou eu para criticar? Bom, o próximo, universo holográfico. Esse eu gostei também. Eu gostei de todos. Sabe, esse universo holográfico é uma coisa que tem a ver com ciência, mas também tem a ver com uma visão mística que o Crowley teve. Isso é curioso Diga. de mencionar.
Essa teoria do universo holográfico é uma hipótese defendida dentro da ciência, tá? Se vocês forem procurar na Wikipedia aí, vocês acham bastante coisa. E ele se baseia no princípio do entrelaçamento ou emaranhamento quântico. Os dois nomes são usados. O que é isso? Isso é um princípio que já foi descoberto e provado em laboratório. Isso não é ciência alternativa, não. Isso é verdadeiro. Que você pode pegar dois átomos que estão quanticamente interligados, vamos dizer assim, e se você aplica uma força em um, ou você aplica um movimento em um, o outro recebe esse mesmo movimento. Então, você afetando um átomo num determinado local, você causa um efeito num outro, sem que haja entre esses nenhuma transmissão de energia, raios, fótons, ânions, quantions, sei lá qual é o nome das porcarias das partículas. Isso explica o Então, voodoo, né? se tudo está entrelaçado e um elemento pode causar modificação em outro, assim que você pode fazer a magia funcionar. Sim, exato. Por exemplo, Isso do voodoo. tudo, eu tinha comentado o Crowley, né? O Crowley teve uma visão muito doida em algum momento, não sei dizer em que momento específico, que ele passou a chamar nos escritos posteriores dele de visão da esponja de estrelas. Era uma visão que ele teve, que ele olhou para o céu e viu que todas as estrelas estavam ligadas umas às outras. E que isso se refletia tanto no macrocosmo quanto no microcosmo. Então, o Crowley está aí, pioneiro da ciência, antes da ciência descobrir as coisas, ele já sabia. Mas, ainda falando disso, né, se tudo está conectado a tudo, assim, mais uma vez aquele negócio dos níveis de energia, né? Você não vai fazer uma coisa grandiosa acontecer só com a força do pensamento. Com a força do pensamento, que vai alterar ali uma quantidade pequena de energia, energia mesmo, física, elétrica, seja lá como for, você vai alterar isso, uma quantidade pequena de energia. E ele dá como exemplo que é mais fácil fazer um homem se jogar debaixo de um peso de 16 toneladas do que fazer um peso de 16 toneladas cair na cabeça de um homem. Por quê? Porque você vai fazer isso com a força do pensamento. Então você pode alterar o pensamento de uma pessoa. Mas dificilmente você vai fazer o peso se materializar na cabeça daquela pessoa. Exatamente. Quanto mais sugestionável for a pessoa, mais fácil é moldar a realidade dessa Uhum. pessoa. Então, eu acho que toda a questão da magia, por isso que tem muita gente. Por isso que ele fala, né, na questão dos combates mágicos, que o problema todo é a paranoia, né? Se você é sugestionável a ficar o tempo todo achando que tem alguém contra você, então realmente Aí já você vai viu, se né? jogar debaixo das 16 toneladas. Uhum. O próximo, então, é dimensionalidade superior. Daí ele fala Isso aí é legal que, porque a maior parte do trabalho posterior do Carroll é sobre isso, né? Nos sim, próximos livros dele, ele praticamente esquece os outros paradigmas e trabalha só com esse. Esse aí eu acho que é o que ele acredita lá no coraçãozinho dele. sim, que ele fala que, por exemplo, poderíamos ter 5 dimensões. Só que estando nessa dimensão seria muito difícil entender, visualizar o que seria da quinta dimensão. Nós apenas visualizaríamos pontos ou linhas, e não o objeto É, completamente. Daí ele tem uma faz. forma fácil de entender isso, que é aquele videozinho clássico do Carl Sagan explicando o Flatlands. Não sei se vocês já viram. Se não foram, vai lá no YouTube que tem legendado bonitinho. Procura lá, Carl Sagan, Flatlands. É ele explicando. Imagina só se existisse um universo que fosse em duas dimensões, uma folha de papel. Os habitantes desse universo, que seriam quadrados, círculos e triângulos, por exemplo, eles dificilmente iam conseguir entender o que é uma maçã. Se a maçã está sobrevoando em cima desse universo, eles não têm nenhuma consciência daquilo. Eles não enxergam em três dimensões. Se a maçã toca nesse universo de duas dimensões, eles vão enxergar a maçã como se fosse um círculo, Sim. não como qualquer outra coisa. Cara, tinha muita E isso brincadeira assim. se aplicaria para a gente, né? Se a gente que vive no universo de quatro dimensões, porque seriam três dimensões e mais o tempo,
tivéssemos um contato com um ser de 5 dimensões, a gente não ia entender por completo a manifestação dessa quinta dimensão aqui pra gente. Isso lembra um pouco aquele filme Interestelar, você chegou a assistir? Cheguei a assistir também. Tem a Eu ver também. adorei esse filme. E tinha essas brincadeiras assim em desenhos animados infantis, que eles eram desenhinhos, aí começam a interagir com humanos e é muito complicado para eles entenderem o que que é. Enfim, isso me lembrou isso. Então, aí segundo o Carroll, esse lance da quinta dimensão começa, ele consegue explicar tudo, todos os fenômenos mágicos, psíquicos e etc. Porque se tem uma quinta dimensão que a gente não consegue perceber, não consegue identificar, qualquer transmissão de informação ou qualquer realização que não seja explicável pode estar acontecendo nessa quinta dimensão e se manifestando nas outras 4 que a gente conhece. E não tem jeito de Exatamente. provar nem de provar isso. Pois é, aí fica aí uma questão científica. É por isso que ele disse que ele não quer que reconciliar a ciência com a magia. Ele só está fazendo a base do modus operandi mágico. Uhum. Então, é uma base teórica e é isso. Só um breve comentário para fechar esse lance. Ele, aqui no Libernui Psiconauta, ele trata de uma possível quinta dimensão. Nos próximos livros dele, ele entra numa piração de que existem 8 dimensões, que são 4 dimensões no tempo e 4 dimensões no espaço. Então ele dá uma aprimorada aí nessa teoria. Dessa vez ele substancia com base matemática. Nesse livro aqui, ele não entra nessa piração da matemática, não. Ele só apresenta essa possibilidade. Sim, e daí ele diz o seguinte, a questão da equivalência, que tudo o que está no microcosmo está também no macrocosmo e o que está no alto está embaixo. Então, lembrar disso. Uhum. Eu acho que o paradigma que deixa isso mais claro é o do campo mórfico. Sim, fato. Bom, então Beleza. nas próximas partes a gente tem as anedotas, que são histórias dele contando um pouco sobre o que ele fez na magia, sobre a história dele quando ele era adolescente, como ele começou, aí depois ao longo da Eu vida. acho que não tem muito o que a gente falar sobre isso, mas eu acho particularmente interessante esse pedaço para as pessoas lerem, porque muita gente fala, não tem relato prático do que aconteceu, do que a pessoa fez, do que deixou de fazer. Pô, isso aqui é um capítulo inteiro só de historinhas de coisas que aconteceram com o autor. Pois é, então fica aí. Ó, a Sarah Morgana aqui está perguntando: seria possível se projetar para essa quinta dimensão ou de mais dimensões? Então, Sarah, o que o Carroll coloca aqui é que a nossa parte psíquica, né, a nossa parte de pensamento e de alma, de espírito, chame você como quiser, ela tem um acesso limitado a essa quinta dimensão. Então, fisicamente não, mas mentalmente sim. Agora vamos para a parte que você falou que você pegaria aí para nos explicarmos. Isso eu posso explicar. Eu não vou explicar a matemática subjacente disso, mas ele fala aqui sobre esse catastrofismo e magia. Está na página 231. Se a pessoa que quiser saber mais sobre isso, ele não se dá o trabalho de explicar essa parada. Mas é um princípio matemático que é conhecido como teoria da catástrofe. Se vocês procurarem na Wikipedia em português mesmo, tem bastante material explicando o que é essa teoria. Resumidamente, ela é o seguinte: imagina uma superfície que ela é uma folha de borracha. E ela está distorcida nesse formato que vocês veem aí na página 232, por exemplo. Então, como que é essa distorção? Para quem está ouvindo só a gente, é meio difícil de explicar, mas imagina que tem uma folha quase reta, mas tem um pedacinho dela, uma borda dela que está torcida. E ele desenha aqui graficamente para você entender como que essa teoria matemática pode se aplicar para mudanças de visão de mundo, de crença, iniciação e tudo isso. Então, ele começa falando de visões de mundo. Tem uma coisa que eu acho importante ressaltar aqui,
na página 233, tem até uma nota aqui no rodapé, dizendo que na legenda tem uma coisa trocada, B e C. Porque tem ponto A, B, C e D aqui no mapinha, né, nesse diagrama que ele desenha. Eu tenho uma firme impressão de que isso saiu errado na edição americana do livro. E na nossa tradução a gente não mexeu em como tá, mas a gente colocou essa nota chamando a atenção do leitor para que talvez isso esteja trocado. O que ele está dizendo aqui é como que uma pessoa pode transitar entre sua visão de mundo flexível e inflexível, com experiência mágica ou sem experiência mágica. E, resumidamente, as transições que ele fala que são possíveis é o seguinte: uma pessoa que já seja materialista e vai ficando menos inflexível, quer dizer, vai ficando mais flexível, ela vai tendendo ligeiramente para o ocultismo, mas não se torna ainda um ocultista. Ele se torna um materialista mais razoável. Acho que a lua caiu. Bom, vou continuando aqui. Uma pessoa que seja flexível e que estude, ela vai tender mais para o oculto. Ela vai se abrindo mais para outras possibilidades. Se essa pessoa estudar e tiver experiências místicas, mágicas, etc., ela pode de fato fazer uma transição suave e chegar num ponto em que ela seja ela tenda totalmente para o ocultismo. Mas um cara que seja inflexível e não tiver nenhum estudo, etc., ele nunca vai se tornar um ocultista, a não ser que ele passe por uma experiência traumática. Nesse desenhozinho aqui da folha, é como se ele saltasse de um pedaço da folha para outro pedaço. Tá vendo? Para quem tá vendo o vídeo, esse salto aí que tá embaixo. O cara vem ali daquele cantinho inferior direito, para ele chegar no inferior esquerdo, ele tem que dar um pulo. E isso só acontece através de uma experiência traumática. Traumática precisa ser ruim? Não, não precisa. Mas tem que ser uma coisa impressionante. Uma experiência inexplicável, alguma coisa que não tenha como, sendo razoável, você explicar de outra forma. Isso explica porque A existem próxima. pessoas que não acreditam. Oi? Desculpa, Lu, não te ouvi. Não, isso explica porque existem pessoas que não acreditam, ou porque existem pessoas. Enfim. E às Basicamente vezes um tem aquele cara mecanismo. que é super cabeça dura, mas passa por uma parada que não tem explicação e vira totalmente crédulo na sequência, né? Exatamente. Essa é a explicação. E ele fala que o caminho contrário dificilmente é viável, né? Do cara passar de um ocultista para o materialista, porque isso envolveria uma amnésia, né? O cara tem que esquecer experiências que ele já teve para poder voltar para aquela visão de mundo anterior. Exatamente. Bom, continuando aqui, ele fala de mudança de crença. Mudança de crença, ele está tratando não só de ocultismo e materialismo, ele está falando de quaisquer duas crenças opostas. Então a gente pode, por exemplo, aqui colocar a esquerda ou direita, visão política, qualquer coisa. Tá? E ele fala que isso pode ser explicado em termos de comprometimento emocional e racionalismo. Conforme a pessoa vai aumentando o racionalismo, ela vai diminuindo o radicalismo dela. Quanto mais racional, menos radical. E quanto mais racional, mais propensa a pessoa está a oscilar entre duas crenças diferentes e opostas. Então a pessoa está mais ali no centro. Ela pode acreditar às vezes em uma coisa, às vezes em outra coisa. Tal. Por quê? Porque ela é racional e ela não tem investimento emocional em nada daquilo. Para ela passar, se uma pessoa é irracionalista e tem uma crença forte, para ela passar por um outro tipo de crença oposta, isso é possível através de uma experiência traumática. Então, vamos dar um exemplo aqui. O cara é a favor da intervenção militar, aí o filho dele é pego pela polícia, sequestrado, torturado e morto. Aí ele pode perceber que a intervenção militar não é uma coisa tão legal. Ou, por exemplo, a menina que foi abusada por um pastor e virou
feminista e era radicalmente contra isso. Sim, experiências traumáticas que jogam a pessoa de um lado, joga direto para o lado oposto, com o mesmo nível de investimento emocional que tinha antes. Antes era totalmente a favor de uma coisa e do nada passa a ser totalmente a favor de uma outra coisa. Exatamente. Tá? E ele ainda fala aqui que a pessoa que está no caminho do meio de comprometimento ali entre um e outro, ela pode pender para um lado ou para o outro conforme a irracionalidade aumenta. Deixa eu até mostrar aqui. Essa é a figura 5. Não sei se dá para vocês verem bem. A pessoa que está ali naquele meinho na parte de cima, para ela descer ali para a parte de baixo, tendendo para o irracional. Ai, caramba, sou muito ruim disso. Dá pra ver sim. É muito fácil e você pode ir tanto para um lado quanto para o outro. A probabilidade é igual. Beleza. Aí, deixa eu ver se alguém aqui tá falando alguma coisa. O Pablo tá perguntando se ir do esquerdo para o direito não tem nada a ver com intenção boa ou ruim. Eu acho que não, Pablo. Acho que tem a ver com quanto você está comprometido com aquela crença ou não. Acho que a intenção você pode ser bom ou ruim com uma crença ou com outra. Aí ele fala de outras duas coisas aqui para fechar. Ele fala de iniciação mística e iniciação mágica. Ele fala que o caminho da iniciação mística, idealmente, é um aumento ao mesmo tempo de poder e conhecimento. Você aumenta o seu poder ao mesmo tempo que você aumenta o conhecimento e você está arrumando suavemente na direção da sua iniciação mística. Se você aumentar primeiro o conhecimento para depois aumentar o poder, você corre o risco de levar tempo demais para fazer essa transição. E nunca conseguir um poder de verdade. Apesar de conhecer muito. E se você buscar primeiro o poder e depois conhecimento, você chega numa situação que é o seguinte: o sujeito tem muito poder e vai precisar de uma experiência traumática para poder chegar num conhecimento verdadeiro. Sim. É por isso que o Magia do Caos tenta o tempo todo mesclar as duas coisas. E esse livro é exatamente então, isso. Eu vejo que a magia do caos está enquadrada no próximo item aqui, que é a iniciação mágica e não mística. Ele fala que a ideia também da iniciação mágica é aumentar ao mesmo tempo poder e conhecimento ao mesmo tempo, andando lado a lado. Exatamente. Por quê? Porque o primeiro, você ter poder para depois ter conhecimento, pode levar a desastre. Porque as técnicas da magia do caos, por exemplo, são muito acessíveis. Qualquer pessoa com um mínimo de determinação consegue controlar. Mas se não souber o que está fazendo, pode quebrar a cara. E o outro caminho, que é o do conhecimento primeiro, para depois obter poder, precisaria de uma experiência traumática. Mas uma experiência traumática em aquisição de poder é uma coisa difícil. Então, o que normalmente acontece aí é a geração de um mago de poltrona. Um cara que sabe muito e não faz porra nenhuma. E é muito interessante você estar falando, porque eu vi isso acontecendo. Uma pessoa que sabia extremamente, e acabou deixando o ocultismo para se tornar cristã de novo. Porque creio eu que faltava essa questão da prática e da experiência. Da experiência do Então ela caos falhou no caminho da iniciação mística, né? da iniciação mágica. Mágica, você quer dizer? Isso, da iniciação Ela nunca mágica. conseguiu o poder, é isso. Ela fez a iniciação mística, mas não a mágica. Então, tem muito a ver com o que você falou antes. É isso aí. E ele ainda fala aqui no finalzinho, ele coloca um outro desenho que é a figura 8. Não sei se eu consigo mostrar legal para vocês. Que é uma parada não muito regular do ponto de vista matemático, mas ele se deu a liberdade de fazer essa extrapolação, que é uma superfície que tem duas catástrofes. E nessa mesma superfície ele consegue explicar tanto a iniciação mística quanto a mágica. E fala que a melhor forma de você conseguir tanto uma quanto a outra é juntando poder e conhecimento ao mesmo tempo. E não primeiro um e depois o outro. No caminho para a iluminação,
que é aqui a parte de... Ó, É, que é essa parece... pontinha aí do diagrama. Não acredito que a gente acabou, cara. Oh, caramba. Ué, nossa. E qual será o próximo livro? Eu Vamos voto no fazer a Mágica enquete? Visual. Faz Eu enquete também voto no agora. Mágica Visual, mas não quero influenciar os fregueses. Ó, eu vou fazer enquete agora, então, lá no nosso grupo. Para quem não conhece, a gente tem um grupo Penumbra Livros. Entrem lá. Aí votem Não lá é a qual vai ser. página, tá, gente? Se você só segue a página, você não vai ver a enquete. Não, é lá no grupo. Ah, e daí vocês vão votar no livro que vocês querem pra gente estudar. E, e é isso, não acredito que acabou. Mas vamos continuar toda segunda-feira com mais. Ó, tem mais gente aí Mais interessada estudo. no Mágica Visual, hein? Eu acho que vai ser o próximo. Eu acho. É, vamos ver, vamos ver. Então é isso, gente. Obrigada. Obrigada mesmo. Coitada da Isabela, tá falando que Mágica Visual não, porque um monte de gente ainda não conseguiu comprar. O dela foi hoje, pelo correio. Vai chegar a tempo, Isabela, tenha fé. Tem uma semana ainda, gente, para chegar o livro. É, Então é beleza, isso. gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Quem ainda não tem o Liber no Ipsconauta pode comprar lá no site da Penumbra. Ou aqui mesmo pelo Facebook tem a lojinha. Então Uhum. fiquem à vontade. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo. Falou, pessoal. Até mais.